Provavelmente a melhor minissérie de 2020. The Third Day encerrou a sua curta jornada de 6 episódios, curta, mas bem intensa, né, galera? Eu vim aqui, trazer o meu veredito final dessa produção e contar pra vocês por que ela é muito mais do que um conto de terror experimental. Bora lá? Fala, meus toppers, aqui é a Rafa Gomes. Está na hora de falarmos da cartada final de The Third Day, na verdade, né? E olha, eu preciso dizer pra vocês o quanto eu estou encantada, porque o que o episódio anterior teve em termos de falha, de narrativa mais lenta e até mesmo de uma narrativa um pouquinho mais procrastinada, né? Que ficou ali andando em círculos durante a primeira metade, nesse episódio final aqui, tudo fechou com um grandioso laço vermelho, ou seria mais um laço preto relacionado a luto, não é verdade? Porque aqui a gente está diante de uma série que nada mais é do que uma bela e uma profunda e dolorosa alegoria ao luto. E eu acho que isso é o que mais me encantou em The Third Day, porque a gente está aqui diante de uma série que não apenas conseguiu unir elementos tão simbólicos, tão profundos e tão bem executados para construir uma narrativa que fosse absolutamente original, como eles fizeram tudo isso usando um background muito maior que foi revelado em sua essência mesmo nesse último episódio. E como eu falei para vocês aqui, a gente vê que toda essa atmosfera de Midsommar da série é justamente uma forma de mostrar como duas pessoas de uma mesma família lidam com a trágica perda de uma criança, de um filho. E todas as pontas que estavam soltas acabaram se conectando aqui no episódio final. E um episódio que eu não sei vocês, mas eu, do começo até o fim, parecia que estava com uma corda aqui no meu pescoço me impedindo de respirar. Quanto mais eu via a Naomie Harris aqui, que interpreta a Ellie, tentando livrar a sua família das garras desse povo que possui uma religião pagã que é simplesmente bizarra, quanto mais eu enxergava isso, mas eu ficava em desespero, porque parecia que nunca a coisa ia andar, as coisas não iam dar certo, parecia que todo mundo ia sucumbir àquela ilha. E eu confesso que meu maior medo era que essas três protagonistas aqui acabassem sendo engolidas por essa ilha, como se elas fossem absorvidas, sabe? Porque tudo que a gente já tinha visto nos episódios anteriores culminou no que a gente viu nesse episódio. Aquilo que eu falei pra vocês lá no começo, que parece que essa ilha chama as pessoas e que existe algo tão misterioso nela e às vezes até mesmo catártico que impede as pessoas de saírem dali. Só que nesse episódio aqui a gente viu que são forças realmente físicas. É claro que a gente já sabia isso, né? Porque quando a gente viu o terceiro episódio lá, a gente viu o Jude Law tentando escapar de tudo que é jeito e não conseguiu. Mas aqui a gente viu que é uma união de ilusão, de uma crença cega, até mesmo com um povo que é muito doente, que não bate bem das ideias não. E tudo isso também é ligado a poder, é ligado à influência, é ligado a ego. E no meio disso tudo a gente tem essa família que aparentemente não deveria ter vínculo nenhum com toda essa confusão, mas por conta de DNA, obviamente, de conexão sanguínea, o Sam tá ali como o cara que deveria ser o responsável por essa ilha. E a gente viu nesse episódio aqui que ele realmente entrou numa espécie de transe em relação à ilha. E tudo isso foi manifestado nele a partir da sua dificuldade de lidar com seu filho. E o que eu achei tão interessante aqui é que a gente conseguiu entender um lado do Sam que não havia sido explorado com clareza até então. A gente viu metade da série pela ótica do Sam. Quando a gente chegou na narrativa da Naomie Harris, a gente não conheceu a personagem do mesmo jeito que a gente conheceu o Sam. A gente só viu ela indo para a ilha com inicialmente o objetivo de encontrar o Sam. A gente achava que ela queria recuperar o seu esposo, mas a gente não tinha noção da dimensão daquele relacionamento, em que determinado ponto eles estavam, se a relação estava saudável ou não. A gente sabe que uma perda como essa sempre acaba criando uma rachadura muito profunda em um casamento, dentro de uma família, mas a gente achava que tecnicamente seria só isso. E como a gente não tinha conhecido a história da Naomie Harris com profundidade, né, a gente via que ela era uma mulher muito fechada, às vezes ela era dura demais com a sua filha mais velha, e no episódio anterior a gente viu que ela teve dificuldade sim com o seu filho,
que na verdade a gente descobre aqui que é o seu filho mais velho. A gente não tinha noção de tempo, né, porque nós não sabíamos quando aquela criança havia desaparecido, quando ela foi morta ou não. A gente achou que essa criança estava realmente viva, para descobrir no final das contas que o menino realmente morreu. Foi simplesmente jogado assim no mar, como se fosse uma carga, como se fosse uma carcaça. E aquele garotinho lá que o Sam achava que era o seu filho, na verdade era um garoto aleatório, que é parente dele, só que assim, é um parente muito distante, é filho do seu tio-avô. Só que o Sam, ele já estava num estado emocional tão deteriorado assim, a mente dele, a alma dele já estava tão machucada, que ele enxergou naquele menino o que ele queria ver, que era o seu filho Nathan, que realmente morreu. Mas é interessante ver o que o luto, o que a perda é capaz de fazer na vida de uma pessoa, né? E a gente entende aqui também que essa criança, ela não foi simplesmente tirada dos seus pais. O menino desapareceu, porque o Sam estava no telefone conversando com a sua amante. Diz ele que estava terminando o caso com ela, mas pô, 23 minutos no telefone para terminar um affair, gente? Olha, não sei, né? A relação não é uma relação de fidelidade. Não é um casamento que você precisa de uma grande situação e sentar e conversar e terapia e etc. Não, é um caso. Um caso você encerra. Tem gente que encerra relacionamento aí em mensagem de texto, né, gente? Encerra às vezes até no chatzinho ali do Instagram. 23 minutos para terminar um relacionamento que nem existe, Sam. Não, amado. E foi nesse intervalo que o seu filho sumiu, e desde então ele tem carregado o peso de ter sido responsável pelo sumiço da criança. E quando a gente vê a cena de confronto entre a Naomi Harris e o Jude Law, que é aqui o Sam, e a Helen, a gente vê ela jogando isso na cara dele, e fica bem sugestivo ali naquela cena que ela estava abrindo o seu coração pela primeira vez, que depois de reter tantos sentimentos, tantas sensações e até mesmo tantos medos, que tudo veio depois da morte do filho deles, muita crise financeira, o pai despirocou, começou a ter desilusões, começou a viajar na maionese, teve surtos psicóticos, ele realmente desenvolveu uma doença mental em virtude da morte do seu filho e colocou a família numa grande dívida e depois fugiu com o dinheiro para a ilha Osea. Babadíssimo, gente. E ali naquela situação a gente vê que tudo que ela tinha segurado em benefício da sua família, a fim de proteger as suas filhas, já não era mais o bastante, e aí ela realmente quebrou toda aquela carcaça que ela segurava, que ela tinha, que ela sustentava ao seu redor para conter suas emoções, e ali, ó, jogou todos os botões. E eu achei assim que a caracterização da Naomi Harris nesse episódio ficou incrível. O Jude Law, ele deu um banho de atuação e assim, não dá pra gente comparar, obviamente, mas a atuação dele foi de um nível muito extremo e a Naomi Harris conseguiu chegar nesse mesmo nível nesse episódio, porque aqui toda aquela contenção de emoção que estava muito retida nela, né? Aqui ganhou vida e a gente viu a famosa Mama Bear aflorando dela. Porque o que a gente vê nesse episódio, assim, em essência, são duas pessoas tentando lidar com o luto e da sua maneira tentando proteger a sua família. Só que o Jude Law, ele tá centrado na sua única dor e esqueceu das suas filhas. A única coisa que ele quer é recuperar um filho que ele perdeu. Ele tem as duas filhas que continuam vivas, mas no final das contas, o que marca a sua vida é a perda de um filho. E ele projeta isso nesse garotinho, que não é o seu filho, né? Como a gente já viu ali. E já a Naomi Harris, ela quer um futuro novo, enquanto o Jude Law, o Sam aqui, tá querendo se manter na sua vida antes a morte do Nathan, ele tá em uma profunda negação e não tá disposto a sair dessa negação. Ela quer seguir em frente, tá cansada de carregar o peso dessa morte, tá cansada de carregar o peso que o seu marido se tornou e quer um futuro novo. E ela vai pra ilha para pegar o dinheiro com o qual ele fugiu, que era o dinheiro da propina, né, do suborno que ele estava querendo fazer, porque ela quer um novo começo. E a gente vê que todo esse episódio gira em torno desse luto. E dentro disso acontecem uma série de coisas, como a Jess fica sangue nos olhos, puro ego mesmo, tentando dominar aquela ilha. O Sam não tá muito preocupado assim em ser ou não o líder desse povo, ele só quer estar com seu filho. E a Naomi Harris quer ir embora para salvar as suas filhas. E uma das cenas que mais me marcou, que foi a cena em que eu achei que eu fosse sufocar,
porque até minha respiração ela começou a ficar um pouco mais assim, ofegante. É a cena em que ela atravessa o mar carregando as suas filhas na cintura. Ela amarra uma corda na cintura e vai puxando aquele barquinho minúsculo com as suas duas filhas ali em um mar gélido e atravessa aquilo na garra, só pensando em manter as suas filhas vivas. Eu acho que essa cena é a essência da maternidade. E a Naomie Harris, ela... Meu Deus do céu, eu tô em choque com esse momento dela, porque ela tá espetacular, ela fez um trabalho sensacional ali. E assim, enquanto eu tava assistindo, depois que eu assisti, eu até fiquei pensando... O amor de mãe, ele é algo tão profundo que até quando Deus vai falar do amor que ele tem pelos seus filhos, ele usa o amor de mãe como referência para que as pessoas entendam o tamanho da dimensão, a dimensão do amor que Deus tem por elas. E essa essência do amor materno é totalmente expressa ali naquela cena em que ela está disposta a se sacrificar para manter as suas filhas vivas, para sair dessa escuridão plena que é o luto, que é a perda tão dolorosa e começar um futuro novo, mais brilhante, um pouquinho mais ensolarado, por que não? E o episódio se encerra assim, depois dela ter atravessado todo o mar, ela tá ali sofrendo uma hipotermia, ela tá praticamente assim, na beira do abismo mesmo. As suas filhas vão lá e resgatam ela, tentam salvá-la, e a gente vê aquela cena final das três todas juntinhas se protegendo e se aquecendo e pegando no sono. Não fica claro se a personagem da Naomie Harris, se a Helen sobreviveu ou não, mas a gente também percebe que isso não é muito importante. O importante que a gente vê, e que é uma coisa muito simbólica que acontece no final dessa cena, é que a escuridão acaba. E aí o raio de luz começa a se infiltrar pela janela e a gente vê a luz do sol passando por cima da mão de uma delas, se eu não me engano. Enfim, a luz começa a cruzar essas três meninas e a gente vê ali que depois de uma noite muito longa, vem, é claro, um novo dia. E assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, aqui elas três também foram renovadas com a chance de um novo começo. Não sabemos se sobreviveu ou não, mas fato é que uma alvorada chegou depois de um longo inverno, né, gente? Eu amei The Third Day e tô muito feliz de ter feito todas essas análises com vocês e quero muito agradecer por cada um de vocês que deu um apoio gigantesco para esses vídeos, porque vocês não apenas ajudaram o canal a crescer bastante, como vocês também fizeram parte de uma comunidade que é muito importante para mim, que é isso aqui no YouTube. E eu espero que a gente possa continuar junto, debatendo muitas coisas legais, tanto aqui como lá nas minhas redes sociais, que é o Instagram, @RafaGomes, e no Facebook também, como Rafa Gomes. Um beijo para todos vocês. Se você gostou desse vídeo, ó, clica numa dessas duas telinhas que você vai ser direcionado para muita coisa boa. Fiquem com Deus e até a próxima.